Ela descobriu tudo por acidente. Um nome desconhecido que aparecia insistentemente nas notificações dele. Uma risada diferente ao atender certas ligações. Pequenos detalhes que sua intuição captava, mas sua mente racional tentava desesperadamente ignorar. Quando finalmente reuniu todas as peças do quebra-cabeça, o mundo desabou. Não era apenas a traição que a devastou, foi a forma calculada, quase artística, com que ele manipulou sua percepção da realidade durante meses. Como se estivesse jogando xadrez enquanto ela nem sabia que estava no tabuleiro. Como não percebi antes? Ela se perguntava entre lágrimas. A resposta era simples e devastadora. Ela estava lidando com um narcisista, e os narcisistas transformam a traição em uma arte sombria da manipulação psicológica. Quantas vezes você já sentiu aquela pontada no estômago, aquele sussurro da sua intuição dizendo que algo estava errado, mas se convenceu de que era apenas sua insegurança falando? Quantas noites passou acordada analisando comportamentos, mensagens e explicações que não se encaixavam, apenas para depois se culpar por ser paranoica ou controladora? Por que nós mulheres frequentemente silenciamos nosso sexto sentido, aquele radar emocional aguçado que nos alerta sobre perigos, apenas para priorizar a racionalidade ou o medo de parecer a namorada/esposa ciumenta? A verdade é que a experiência feminina diante da infidelidade narcisista é particularmente cruel. Somos socialmente condicionadas desde cedo a sermos compreensivas, a dar segunda chance, a ver o melhor nas pessoas, a cuidar das relações emocionais. Somos ensinadas a duvidar de nossas percepções quando elas conflitam com o que nos é dito, especialmente por figuras masculinas de autoridade. Carregamos o peso de sermos equilibradas e razoáveis, mesmo quando nosso corpo e mente gritam que algo está profundamente errado. As mulheres são mestras em racionalizar comportamentos abusivos, especialmente quando vêm disfarçados de amor. Já aconteceu de você se questionar se está louca por suspeitar de algo, enquanto ele parece tão seguro de si e confiante em suas negações? Esta é a primeira coisa que um narcisista faz quando está traindo. Ele transforma sua percepção natural em paranoia, sua intuição em insanidade. E o pior, você internaliza essa visão distorcida de si mesma. O psiquiatra Carl Jung, pioneiro no estudo do inconsciente, já observava como certos padrões de comportamento se repetem em relacionamentos manipuladores. Jung identificou que a sombra, o lado oculto da personalidade, manifesta-se de formas muito específicas nos transtornos de personalidade narcisista. Quando essa sombra encontra a infidelidade, cria-se um cenário psicologicamente devastador para a parceira, que se vê não apenas traída, mas profundamente distanciada de sua própria identidade e poder de discernimento. Estudos recentes da Universidade de Harvard mostram que mulheres que passaram por relacionamentos com narcisistas apresentam padrões de trauma similares aos de vítimas de lavagem cerebral. A constante invalidação de suas percepções cria um fenômeno chamado dissonância cognitiva crônica, onde a mente literalmente luta para reconciliar o que sente com o que lhe é dito, causando danos à autoconfiança que podem persistir por anos após o término do relacionamento. Por que nós mulheres sempre duvidamos de nossa intuição quando ela nos alerta sobre infidelidade, mesmo com evidências se acumulando diante dos nossos olhos? Quantas gerações de mulheres da sua família carregaram a dor silenciosa de saber, no fundo, que estavam sendo enganadas, mas permaneceram por medo, dependência econômica ou pelo estigma social do divórcio? O que você faria se soubesse que sua percepção não está errada, que aquela sensação inquietante tem base na realidade e que você merece confiar em seu próprio discernimento sem precisar de provas concretas para validar o que já sabe intuitivamente? Neste exato momento, milhares de mulheres estão vivendo relacionamentos onde suas realidades são distorcidas por parceiros narcisistas.
Elas sentem que algo está errado, mas são constantemente convencidas do contrário. Essa manipulação sistemática tem um nome na psicologia: gaslighting, uma forma de abuso psicológico onde o agressor faz a vítima questionar sua própria sanidade, memória e percepção. A boa notícia? Este silenciamento da intuição feminina pode ser revertido. A reconexão com seu poder interior é possível. O primeiro passo é entender exatamente como esse jogo é jogado. Nas próximas páginas, vou revelar os sinais inconfundíveis da traição narcisista, aqueles comportamentos sutis, mas reveladores, que ele acha que você nunca perceberá. Sinais que, uma vez reconhecidos, jamais poderão ser ignorados. No próximo capítulo, vou desvendar a ciência por trás do comportamento narcisista durante a traição e explicar por que mulheres inteligentes, fortes e independentes acabam presas nessa teia psicológica. Prepare-se para uma revelação que vai mudar para sempre a forma como você vê seus relacionamentos, passados, presentes e futuros. O que acontece no cérebro de uma mulher quando ela está sendo traída por um narcisista? A neurociência nos oferece respostas surpreendentes. Quando você está em um relacionamento com alguém que constantemente distorce a realidade, seu cérebro entra em um estado de confusão neurológica. O córtex pré-frontal, área responsável pelo pensamento crítico, literalmente começa a funcionar de forma diferente. Pesquisadores da Universidade de Stanford documentaram como o cérebro feminino, evolutivamente programado para buscar conexões sociais e resolver conflitos emocionais, fica particularmente vulnerável ao que chamam de sequestro neurológico causado pela manipulação narcisista. A psicologia junguiana explica esse fenômeno através do conceito de projeção da sombra. Enquanto o narcisista projeta suas próprias tendências à infidelidade e desonestidade em você, acusando-a constantemente de traição, seu inconsciente absorve essas projeções, criando uma profunda desconexão entre sua intuição, que detecta a verdade, e sua mente consciente, que busca desesperadamente preservar a relação e evitar conflitos. Esta cisão interna é o que Jung chamaria de fragmentação do self, uma divisão dolorosa entre o que você sabe intuitivamente e o que permite a si mesma acreditar. Como nós mulheres reagimos quando nosso parceiro subitamente nos acusa de estarmos sendo muito emotivas ou irracionais ao questionarmos mudanças em seu comportamento? E por que isso acontece desde a infância? Desde pequenas, somos socializadas para duvidar de nossas percepções emocionais em favor da objetividade masculina. Estudos mostram que meninas de apenas 6 anos já começam a interiorizar a crença de que suas percepções emocionais são menos confiáveis que as lógicas. Este condicionamento precoce cria o terreno perfeito para o gaslighting durante a vida adulta. Já parou para pensar por que as mulheres frequentemente minimizam suas próprias necessidades e intuições em relacionamentos, mesmo quando isso vai contra nossos instintos mais profundos de autopreservação? Este não é um fenômeno individual, mas coletivo, resultado de séculos de condicionamento patriarcal que ensinou mulheres a priorizarem a paz relacional acima de sua própria verdade interior. Ana tinha 34 anos quando percebeu que estava vivendo uma mentira. Casada há 8 anos com Miguel, ela sentia há meses que algo havia mudado. Ele começou a ser extremamente crítico com tudo o que eu fazia, conta ela. Minha roupa estava inadequada, minha maquiagem era exagerada ou insuficiente, minha comida nunca estava no ponto certo. Ao mesmo tempo, ele estava obcecado com o celular, dormindo com ele embaixo do travesseiro, tomando banho com o aparelho no banheiro, sempre com a tela virada para baixo quando eu me aproximava. Quando Ana questionava essas mudanças, Miguel reagia com indignação. Você está ficando paranoica, talvez devesse procurar um psiquiatra. Ele começou a comentar casualmente como ela parecia desequilibrada e emocionalmente instável na frente de amigos e familiares. Ele estava construindo uma narrativa onde eu era a louca ciumenta, e o pior é que comecei a acreditar nisso. Uma noite, quando Miguel saiu para trabalhar até tarde, deixando o computador desbloqueado, Ana encontrou conversas explícitas com 3 mulheres diferentes. Quando confrontei ele, sua resposta me deixou sem chão.
Só fiz isso porque você estava cada vez mais distante e paranoica. Você me empurrou para isso com suas acusações constantes. Naquele momento, percebi que, além de me trair, ele havia reconstruído toda a nossa realidade para me fazer sentir culpada pela sua própria traição. A história de Ana ilustra uma das táticas mais devastadoras do narcisista infiel, a inversão de papéis. Não apenas ele trai, mas transforma a vítima em algoz, usando a técnica que psicólogos chamam de DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, negar, atacar e inverter os papéis de vítima e agressor. Qual seria a sua reação ao descobrir que o narcisista deliberadamente deixa quase evidências de traição, um recibo suspeito, uma mensagem ambígua, não por descuido, mas como parte de sua estratégia de manipulação? Especialistas em comportamento narcisista chamam isso de semear dúvidas, uma técnica onde pequenas pistas são estrategicamente deixadas para que você as encontre, questione, mas nunca tenha certeza absoluta. Quando você confronta, ele tem o prazer psicológico de gaslight você, chamando-a de paranoica e insegura. Este ciclo repetitivo de duvidar, questionar, ser invalidada e depois duvidar de si mesma cria um padrão neurológico de dependência emocional que os psicólogos comparam à adição química. Por que será que desde pequenas aprendemos que devemos provas concretas antes de confiar em nossa intuição? Quando, na verdade, deveríamos aprender que nossa intuição é um sofisticado sistema de detecção desenvolvido através de milhares de anos de evolução para nos proteger. As consequências desse abuso psicológico vão muito além da dor da traição. Mulheres que passam anos em relacionamentos com narcisistas infiéis frequentemente desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático complexo, TEPT-C, apresentando sintomas como hipervigilância, dificuldade de confiar em suas próprias percepções, ansiedade crônica e profunda insegurança em novos relacionamentos. Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no peito ao ver seu parceiro agindo de forma suspeita, mas imediatamente se culpou por estar sendo ciumenta demais? Esta resposta automática de autocensura não é natural, é condicionada. No próximo capítulo, vou revelar as estratégias secretas que os narcisistas usam para encobrir suas traições, estratégias tão sofisticadas que muitas mulheres passam anos sem percebê-las, apesar dos sinais estarem literalmente diante de seus olhos. Prepare-se para descobrir os 10 comportamentos mais reveladores de um narcisista infiel e como sua intuição já estava tentando alertá-la sobre cada um deles. E se eu te dissesse que enquanto você está desesperadamente buscando provas concretas de traição, o narcisista está executando um elaborado teatro psicológico projetado para manter você em constante dúvida? Esta é a primeira estratégia secreta que toda mulher precisa conhecer. O narcisista cria deliberadamente um estado de incerteza crônica. Diferentemente do infiel comum que tenta esconder completamente seus rastros, o narcisista deixa pistas contraditórias, alternando entre comportamentos extremamente suspeitos e momentos de dedicação extraordinária. Um dia ele está distante, irritado, guardando o celular como se fosse um segredo de estado. No dia seguinte, surpreende você com um presente inesperado, declara amor eterno e planeja uma viagem romântica. Este padrão não é acidental, é meticulosamente calculado para criar confusão emocional. Neurocientistas descobriram que este tipo de reforço intermitente, alternância imprevisível entre recompensa e punição, cria o mais poderoso vínculo de dependência conhecido pela psicologia, o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão viciantes. Você teria coragem de confiar em sua intuição, mesmo quando ele olha profundamente em seus olhos e jura que você está imaginando coisas? Esta é a encruzilhada onde muitas mulheres brilhantes, bem-sucedidas e emocionalmente inteligentes acabam perdendo anos de suas vidas, presas entre o que sentem e o que são manipuladas a acreditar. A segunda estratégia é o que os psicólogos chamam de projeção tóxica. O narcisista começa, de forma sutil e depois cada vez mais frequente, a acusar você exatamente do que ele está fazendo.
Ele verificará seu celular com frequência, questionará suas amizades, duvidará de suas horas de trabalho, sugerirá que você está interessada em colegas ou amigos. Esta técnica serve a dois propósitos perversos: desviar a atenção de seu próprio comportamento e, mais importante, neutralizar antecipadamente qualquer acusação futura que você possa fazer. Quando você finalmente reunir coragem para confrontá-lo sobre suas suspeitas, ele responderá: "Viu? É exatamente isso que venho dizendo. Você está projetando em mim o que você mesma faz ou quer fazer." Esta inversão é tão psicologicamente desestabilizadora que muitas mulheres acabam duvidando não apenas de suas suspeitas, mas de sua própria fidelidade e intenções. É uma distorção cognitiva profunda que Jung classificaria como uma forma de possessão pela sombra, onde você é manipulada a carregar e expressar os aspectos negados da personalidade do narcisista. Quantas de nós fomos ensinadas que precisamos ter provas concretas antes de confiar em nossas percepções, quando, na verdade, a intuição feminina é um sofisticado sistema de processamento de informações subliminares que capta inconsistências muito antes da mente consciente? A psicóloga Clarissa Pinkola Estés, em seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, define esta intuição como o conhecimento profundo, uma sabedoria ancestral que as mulheres foram sistematicamente treinadas a ignorar pela cultura patriarcal. A terceira estratégia reveladora é a triangulação emocional, uma tática onde o narcisista introduz sutilmente uma terceira pessoa na dinâmica do relacionamento, não necessariamente como amante declarada, mas como uma presença constante que serve para desestabilizar sua segurança. Pode ser uma colega de trabalho que ele menciona com frequência em comum, uma ex-namorada que subitamente precisa de sua ajuda ou uma nova amiga que ele elogia excessivamente. A triangulação serve para criar um estado constante de competição onde você sente que precisa provar seu valor. Você se encontra fazendo mais e mais para reconquistar a atenção completa que antes tinha naturalmente. Esta dinâmica é psicologicamente exaustiva e profundamente eficaz em minar sua autoestima enquanto desvia a atenção da verdadeira infidelidade que pode estar ocorrendo com uma quarta pessoa nem sequer mencionada. O que mudaria na sua vida se você soubesse identificar estas estratégias manipulativas no momento exato em que estão sendo implementadas, em vez de anos depois, quando os danos psicológicos já estão profundamente enraizados? Um dos sinais mais reveladores, mas frequentemente ignorados, é o que os terapeutas chamam de amnésia seletiva. O narcisista infiel desenvolve subitamente problemas de memória específicos. Conversas importantes que você tem certeza que aconteceram, nunca aconteceram. Acordos e promessas são esquecidos. Compromissos desaparecem de sua memória. Esta não é uma falha cognitiva genuína, mas uma estratégia deliberada para reescrever a realidade compartilhada do relacionamento, deixando você constantemente em dúvida sobre suas próprias lembranças. Se você pudesse voltar no tempo e ensinar algo para a menina que você foi, seria confiar naquela primeira sensação de que algo está errado, antes mesmo de ter qualquer prova tangível. A verdade é que muitas vezes já temos todas as informações necessárias nos primeiros sinais, mas anos de condicionamento social nos ensinaram a duvidar dessas percepções em favor de evidências concretas, que narcisistas são mestres em ocultar. Entre os comportamentos mais reveladores está o que os especialistas chamam de idealização, desvalorização, descarte. Um ciclo onde o narcisista alterna entre períodos de adoração intensa, geralmente após você demonstrar independência emocional ou quando ele está ativamente traindo, e fases de crítica implacável e distanciamento, quando você está mais vulnerável e dependente. Este padrão cíclico não apenas mascara a infidelidade, mas cria uma dinâmica de dependência emocional profunda, onde a vítima constantemente trabalha para recuperar a fase de idealização. No próximo capítulo, exploraremos como libertar sua mente e coração deste labirinto psicológico. Você aprenderá a recuperar sua conexão com sua intuição feminina mais profunda, aquela voz interior que sempre soube a verdade, mas foi silenciada por anos de manipulação.
Prepare-se para uma transformação interior que não apenas lhe permitirá identificar as táticas narcisistas, mas finalmente libertar-se do ciclo destrutivo de autodúvida e culpabilização, que mantém tantas mulheres brilhantes presas em relacionamentos que roubam sua essência e poder pessoal. Que mulher você seria se não carregasse mais o peso da autodúvida crônica que cultivou durante anos com um parceiro que sistematicamente invalidou suas percepções? Imagine despertar todas as manhãs confiando completamente em sua intuição, sabendo diferenciar entre insegurança genuína e aquele conhecimento visceral que surge das profundezas do seu ser. Esta reconexão com seu poder intuitivo é o primeiro passo na transformação interior que toda mulher que sobreviveu a um narcisista precisa vivenciar. A mudança começa com o reconhecimento de um fato fundamental: sua intuição nunca esteve errada. Aqueles momentos em que você sentiu que algo não estava certo, o jeito como ele segurava o telefone, a forma como seu corpo se tensionava quando você entrava na sala enquanto ele estava online, as explicações excessivamente detalhadas para a ausência simples, seu corpo e mente estavam captando inconsistências reais. O problema nunca foi sua percepção, mas o condicionamento que te ensinou a duvidar dela. Dr. Bessel van der Kolk, renomado psiquiatra especializado em trauma, explica que o corpo literalmente mantém a pontuação. Quando você está sendo enganada, seu sistema nervoso registra essa dissonância, mesmo quando sua mente consciente tenta racionalizar. As sensações físicas de desconforto, o nó no estômago, a tensão no peito, as noites de insônia, são seu corpo expressando verdades que sua mente foi condicionada a rejeitar. A primeira transformação envolve honrar essas sensações como fontes legítimas de informação, não como paranoia ou emocionalidade excessiva. Como seria sua vida se você pudesse confiar em suas percepções sem precisar de validação externa constante? Se pudesse agir com base em seu conhecimento interno, sem precisar provar para ninguém, nem para si mesma, que tem razão? O processo de cura emocional após um relacionamento com um narcisista infiel começa com o que os psicólogos chamam de reparentalidade interior. Durante tanto tempo, você internalizou a voz crítica e invalidante do narcisista que ela se tornou sua própria voz interior. Você aprendeu a questionar suas percepções antes mesmo que alguém as questionasse. Esta voz não é sua. É a voz do abusador que você absorveu como mecanismo de sobrevivência. A reconstrução envolve identificar essa voz quando ela surge. Estou sendo paranoica, estou exagerando, não tenho provas reais, e conscientemente substituí-la por uma voz nutriente e validadora. Minha intuição merece respeito. Não preciso de provas externas para validar o que sinto. Confio em minha percepção. Qual versão de mulher você está escondendo por medo de parecer ciumenta demais, exigente demais ou emocionalmente instável? A versão que sabe quando está sendo enganada, que se recusa a aceitar migalhas emocionais, que exige transparência como requisito básico para a intimidade, não como um favor especial. Esta mulher sempre existiu dentro de você, mas foi sistematicamente silenciada tanto pela manipulação do narcisista quanto por um condicionamento social mais amplo que ensina mulheres a duvidarem de si mesmas em favor da paz relacional. O neurocientista Dr. Antônio Damasio demonstrou através de extensa pesquisa que a tomada de decisão humana é impossível sem o componente emocional. Pessoas que perderam a conexão com suas emoções devido a lesões cerebrais específicas tornam-se incapazes de tomar até as decisões mais simples, apesar de suas capacidades lógicas permanecerem intactas. Esta pesquisa revela uma verdade profunda. Suas emoções e intuições não são obstáculos para o discernimento claro, elas são componentes essenciais dele. Quantas vezes você já se diminuiu, questionou sua própria sanidade ou engoliu suas suspeitas para não parecer a namorada, esposa ciumenta e depois descobriu que estava certa o tempo todo? Este padrão de autoinvalidação não começou com seu relacionamento atual. Ele foi cultivado ao longo de toda uma vida de condicionamento social que ensina mulheres a priorizar o conforto dos outros acima de sua própria verdade.
A terapia EMDR, dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares, desenvolvida pela doutora Francine Shapiro, tem mostrado resultados notáveis para mulheres que sobreviveram a relacionamentos com narcisistas. Esta técnica permite que o cérebro reprocesse memórias traumáticas, incluindo aqueles momentos de gaslighting intenso onde você foi convencida a duvidar da realidade diante de seus olhos. Durante o tratamento, muitas mulheres relatam uma sensação de retorno a si mesmas, como se finalmente recuperassem partes de sua identidade que foram fragmentadas pela manipulação constante. Se sua filha estivesse em um relacionamento onde é constantemente levada a questionar sua percepção da realidade, que conselho você daria a ela? Provavelmente diria para confiar em seus instintos, valorizar sua paz mental acima das justificativas dele e entender que alguém que a faz constantemente duvidar de si mesma não está agindo por amor. Por que é tão difícil oferecer a nós mesmas a mesma sabedoria e compaixão que oferecemos instantaneamente às mulheres que amamos? A reconstrução da identidade feminina após um relacionamento com um narcisista envolve reclamar aspectos do self que foram sistematicamente suprimidos. Muitas mulheres relatam que após anos de manipulação já não sabem do que gostam, no que acreditam ou o que desejam. O narcisista gradualmente substitui sua identidade autêntica por uma versão que serve às necessidades dele, uma versão constantemente duvidosa, insegura e dependente de validação externa. Jung chamaria isso de recuperação da ânima, o processo de reclamar a energia feminina autêntica que foi distorcida ou reprimida. Este processo não é apenas psicológico, mas espiritual. Um retorno à sabedoria feminina ancestral que sempre soube discernir verdade de manipulação, amor genuíno de exploração emocional. No próximo capítulo, vamos transformar toda essa compreensão em ações concretas. Você receberá um plano detalhado para não apenas identificar os 10 comportamentos reveladores de um narcisista infiel, mas para finalmente libertar-se do ciclo de manipulação e recuperar seu poder pessoal. Prepare-se para aprender técnicas específicas que fortalecerão suas fronteiras emocionais, restaurarão sua confiança interior e a equiparão com ferramentas para nunca mais permitir que alguém a faça duvidar de sua própria realidade. Chegou o momento de transformar compreensão em ação concreta. Aqui estão os 10 comportamentos reveladores de um narcisista infiel, junto com estratégias específicas para cada situação. Este não é apenas um guia para a identificação, é um plano de empoderamento para reclamar sua autonomia psicológica e emocional. 1. Acusações projetivas. Quando ele começa a acusar você repetidamente de estar traindo ou interessada em outras pessoas sem qualquer evidência. Estratégia: mantenha um diário detalhado dessas acusações, documentando datas e contextos. Este registro não é para ele, mas para você, para fortalecer sua percepção da realidade quando a manipulação tentar distorcê-la. A próxima vez que ele projetar, responda calmamente. Notei que você tem me acusado frequentemente. Na minha experiência, acusações repetidas sem base geralmente refletem o comportamento de quem acusa. Há algo que você queira me contar? 2. Mudanças na intimidade sexual. Seja introduzindo novas técnicas aprendidas a lures, mostrando súbito desinteresse ou hipersexualidade compensatória. Estratégia: confie em sua percepção dessas mudanças. Não aceite explicações como você está imaginando coisas quando seu corpo e intuição captam diferenças reais. Estabeleça a conexão direta. Tenho notado mudanças significativas em nossa intimidade. Não estou pedindo explicações, estou comunicando uma observação. Confio na minha percepção. 3. Indisponibilidade digital seletiva. Períodos inexplicáveis onde ele não atende, não responde, mas depois alega que o telefone estava sem bateria ou sem sinal, repetidamente e em padrões suspeitos. Estratégia: não tente pegá-lo verificando localizações ou exigindo provas. Em vez disso, observe se há um padrão recorrente e comunique objetivamente.
Notei um padrão de indisponibilidade em momentos específicos. Não estou acusando, estou expressando como isso afeta minha confiança no relacionamento. 4. Histórico de navegação obsessivamente limpo, quando todas as evidências digitais desaparecem regularmente. Estratégia: não é sobre investigar ou recuperar dados deletados, mas reconhecer que comportamento secreto raramente existe sem razão. Confie nesse sinal e estabeleça uma expectativa clara. Em um relacionamento saudável, não deveria haver necessidade de apagar constantemente históricos. Transparência básica não é um pedido excessivo, mas um requisito para a intimidade genuína. Mudança na linguagem corporal. Tensão física quando você se aproxima enquanto ele usa dispositivos digitais, virando telas ou mudando abruptamente de aplicativos. Estratégia: seu corpo capta essas microexpressões instintivamente. Não deixe que ele negue o que você está claramente observando. Quando me aproximo enquanto você está no celular, seu corpo inteiro muda. Essa reação física comunica desconforto e segredo. Confio nessa observação. 6. Histórias excessivamente detalhadas. Explicações desnecessariamente complexas para ausências ou comportamentos simples, muitas vezes oferecidas sem você perguntar. Estratégia: quando alguém sobreexplica, geralmente está construindo uma narrativa falsa. Observe quando isso acontece e mantenha-se centrada. Notei que você está dando muitos detalhes para algo relativamente simples. Em minha experiência, isso frequentemente indica que há algo que não está sendo dito. 7. Gastos inexplicáveis. Despesas que não fazem sentido ou que ele se recusa a explicar claramente. Estratégia: estabeleça transparência financeira como não negociável. Numa parceria saudável, despesas significativas não explicadas não são aceitáveis. Isso não é controle, é respeito mútuo e responsabilidade compartilhada. 8. Amizades subitamente secretas. Novas conexões que ele menciona vagamente, mas se recusa a apresentar ou incluir na vida compartilhada. Estratégia: defina claramente. Relacionamentos significativos na sua vida que são mantidos deliberadamente separados de mim representam uma fronteira emocional que não estou disposta a aceitar em uma parceria íntima. 9. Triangulação deliberada. Quando ele menciona constantemente outra mulher, comparando-a favoravelmente a você ou enfatizando como ela o entende melhor. Estratégia: identifique a triangulação como tática manipulativa e estabeleça limites. Comparações constantes não têm lugar em um relacionamento respeitoso. Não competirei por um lugar que deveria ser naturalmente meu em nossa parceria. 10. Distorção da realidade compartilhada. Negar eventos, conversas ou acordos que definitivamente aconteceram, fazendo você questionar sua memória e sanidade. Estratégia: esta é a essência do gaslighting. Mantenha registros de conversas importantes. Quando ele negar algo que você sabe que aconteceu, responda firmemente: tenho certeza dessa memória. Não estou aberta a questionamentos sobre minha percepção da realidade. Qual o primeiro passo que você dará hoje mesmo para restaurar a confiança em sua percepção e intuição? E como você vai se manter firme quando a autodúvida tentar se instalar novamente? Para muitas mulheres, o primeiro passo é simplesmente dar-se permissão para confiar em si mesmas novamente. Comece mantendo um diário de validação de realidade, onde você registra suas percepções, sentimentos e intuições sem censura ou questionamento. Este simples ato de honrar sua experiência subjetiva começa a reconstruir as conexões neurais que foram danificadas pela invalidação crônica. O segundo passo essencial é construir um sistema de suporte que valide sua realidade. O isolamento é o terreno mais fértil para o abuso narcisista. Reconecte-se com amigas de confiança. Considere um grupo de apoio, presencial ou online, para mulheres que vivenciaram relacionamentos similares. E, se possível, trabalhe com um terapeuta especializado em narcisismo e trauma relacional. Se não for agora, quando você vai decidir que sua paz mental é inegociável e parar de adiar seu próprio bem-estar emocional? A psicóloga Harriet Lerner, em seu livro A Dança da Raiva,
Afirma que o momento em que uma mulher decide que sua própria percepção da realidade é válida, sem necessidade de validação externa, é o momento em que ela recusa ser mais uma vítima de manipulação emocional. Que mulher na sua vida precisa saber sobre os sinais de traição narcisista e como você vai abordar esse assunto com ela? Compartilhar este conhecimento não é apenas um ato de generosidade, é um ato de sororidade revolucionária. Por gerações, mulheres foram socializadas para competir entre si, especialmente por atenção masculina. Romper este ciclo compartilhando informações que empoderam outras mulheres a reconhecerem manipulação e abuso é uma forma poderosa de resistência coletiva. Qual será seu compromisso consigo mesma a partir de hoje para nunca mais duvidar de sua intuição quando ela soar alarmes sobre um comportamento suspeito? Talvez seja tão simples e profundo quanto prometer. Acreditarei em mim mesma primeiro, sempre. Minha percepção merece, no mínimo, o mesmo respeito que concedo às percepções dos outros. A psicologia junguiana nos ensina que o verdadeiro crescimento vem da integração da sombra, reconhecer e aceitar partes de nós que foram negadas ou reprimidas. Para mulheres que sobreviveram à manipulação narcisista, isso frequentemente significa reclamar sua raiva legítima, seu discernimento afiado e sua capacidade de estabelecer e manter fronteiras firmes. A implementação mais poderosa não é apenas identificar comportamentos narcisistas nos outros, é reconhecer e transformar os padrões internalizados que nos tornam vulneráveis a esses comportamentos. O trabalho real acontece quando começamos a questionar não apenas a manipulação externa, mas nosso próprio condicionamento para aceitar menos do que merecemos, para duvidar de nossas percepções, para priorizar o conforto dos outros acima de nossa própria verdade. Jung observou que aquilo a que resistimos persiste. A verdadeira libertação vem não de lutar constantemente contra o narcisista em sua vida, mas de reconhecer e transformar os padrões em você que permitem que a manipulação encontre terreno fértil. Este é o caminho da verdadeira individuação, o processo de tornar-se psicologicamente completa e independente. Hoje, faça um compromisso sagrado consigo mesma. Sua percepção da realidade é válida, sua intuição merece seu respeito, suas fronteiras são dignas de serem mantidas. Seu valor não está em jogo quando alguém tenta manipulá-la. Esta não é apenas uma estratégia para identificar traição, é uma revolução pessoal que transformará todos os aspectos da sua vida. A mulher que reconhece e resiste à manipulação narcisista não está apenas protegendo seu coração, está recuperando sua soberania psicológica, reclamando seu poder inato de discernimento e restaurando sua capacidade de confiar não apenas nos outros, mas primordialmente em si mesma.